E a gente está aqui agora com a doutora Maria Luísa Godoy, e a gente vai conversar, ela é oftalmologista e vai conversar com a gente sobre a conjuntivite alérgica. Para você, ouvinte educativa que ligou o rádio agora, preste muita atenção, muita coceira nos olhos aí, olhos vermelhos e tal. Todo o diagnóstico a gente vai passar agora aqui, claro. Antes de qualquer tipo de diagnóstico que você esteja ouvindo agora a gente aqui, você tem que procurar um profissional da área, um médico, para poder saber exatamente se esse é o problema. Mas de qualquer forma a gente vai dizer para você aqui quais são como é que começa a conjuntivite alérgica. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde, Érico. E então, como é que começa a conjuntivite alérgica? Ou o que é, né? Pra gente fazer uma introdução do problema. Então, a conjuntivite alérgica, a conjuntivite em si é uma inflamação da conjuntiva. O que é a conjuntiva? É o branco do olho, é o que recobre, é uma membrana, é um tecido que recobre a parte branca do olho. Então, a conjuntivite é uma inflamação dessa área. Existem vários tipos de conjuntivite. Hoje a gente vai falar de uma delas, que é alérgica, e que muitas vezes a conjuntivite alérgica pode levar a uma conjuntivite bacteriana. Então, a gente tem que saber diferenciar para não fazer o diagnóstico errado em si. Alérgica alergia ao que exatamente? Tem alguma coisa específica? Então, a conjuntivite alérgica, ela pode ser secundária a várias coisas. Então, existem épocas do ano que existem mais predisposição para quem já é sensível à alergia. Existem materiais que a gente usa no dia a dia, nas mulheres, muito comum, maquiagem, muito comum, esmalte da unha, que a gente às vezes não relaciona. Muitas vezes a área de cosméticos, que hoje em dia a gente usa muito antes de dormir, sempre é bom informar, e isso é muito importante hoje em dia. Os filtros solares, eles hoje em dia têm base. Muitas vezes as mulheres usam o filtro solar e passam muito próximo dos olhos. E a gente tem que ter o cuidado que a base, ela é um pigmento. E esse pigmento, muitas vezes, ele cai dentro do olho e atrapalha até a visão. Então, muitas das queixas de conjuntivite alérgica também estão relacionadas à dificuldade de ver. Porque quando a gente pisca, a gente faz o processo de lubrificação. Se a lágrima ela tiver com alguma impureza ou com algum pigmento, aquilo vai para a área da visão e você vai ficar com uma dificuldade de ver. E a demanda maior deve ser das mulheres, né? Sim, muitas vezes. E isso relaciona muito hoje em dia. A questão do filtro solar hoje em dia é uma coisa muito importante, porque todos hoje em dia usam. Então é muito importante a gente falar sobre isso. O filtro solar é altamente alérgeno, e se ele estiver perto dos olhos, ele vai dar uma reação. Também muito importante a gente falar que quando a gente tem uma rinite, a rinite está ligada aos olhos. Então toda vez que a gente está com o nariz entupido, que a gente está com coceira no olho, isso também está relacionado ao olho. Então o seio da face, ele está relacionado ao olho, e a lágrima drena para o seio da face. Então todas as vezes que a gente está com o nariz congestionado, com o nariz ruim, principalmente nas crianças, que acontece muito isso, a gente vai ter uma conjuntivite alérgica. Pô, interessante. E qual é a prevenção? Então, antes da gente falar da prevenção, eu acho muito importante a gente falar do sintoma. Sim, o sintoma mais importante da conjuntivite é a coceira. Essa coceira é característica de uma coceira boa. A gente, quando começa a coçar, é uma coceirinha gostosa, que quanto mais a gente coça, mais a gente tem vontade de coçar. E isso leva a uma conjuntivite bacteriana, porque o manipular do olho coçando faz com que você tenha uma infecção. Então, o mais importante de tudo na conjuntivite alérgica é não coçar, porque uma vez você começando a coçar, difícil, né, você não consegue parar mais. Isso. Mas tem os paliativos. Você pode botar uma compressa gelada, que é muito bom para parar a coceira. E até os colírios lubrificantes que a gente tem, a gente pode botar na geladeira e pingar ele gelado. Isso já dá um alívio muito bom. Na coceira. Na coceira. Então é muito bom não começar a coçar, que uma vez começando a coçar, você vai ter toda a consequência da conjuntivite alérgica. Entendi. Bom, e para resolver o problema, consultar um médico, né? Sim.
Sim, muitas vezes a gente tem que saber a que é essa reação. A gente tem que procurar a causa. Então, como que a gente procura a causa da alergia? Observando quando piora, o que eu fiz horas antes, o que eu fiz no dia anterior. Isso também está relacionado à alimentação. Muitas vezes a gente come alguma coisa que não está acostumada a comer, o olho também pode coçar, como o nariz, o ouvido, a garganta. Então, isso também são sintomas relacionados à conjuntivite alérgica. Tem a bacteriana e tem a viral. A viral. A gente falou da viral, né? A gente falou da alérgica. Da alérgica, desculpa. Isso. Mas aqui eu tô dando uma olhada aqui no seu Google, ele tá me mostrando aqui bacteriana e alérgica. Sim. A gente tá falando da alérgica. E a bacteriana, ela é da onde? Como é que funcionaria? A bacteriana tem vários tipos de bactérias, que até as bactérias mais comuns. Por conta das mãos também? Também. E muito importante comunicar também que a conjuntivite alérgica, ela não pega. Ela não é contagiosa como a alergia viral, a conjuntivite viral. Então a gente fica com medo de passar para os outros, não passa. A única que passa é a conjuntivite viral quando está naquela época de conjuntivite. E como é que identifica, doutora? Se é viral, se é alérgica, se é bacteriana? A diferença está na secreção. A conjuntivite bacteriana, ela tem secreção que é purulenta. A conjuntivite alérgica, ela tem uma secreção mais filamentosa. Ela é uma secreção aquosa. Ela é tipo uma nata. Tá, então a bacteriana é aquelazinha que tem tipo um pus, é um pus, né? É uma secreção branquinha e que você tá sempre limpando e ela tá sempre aparecendo. Você tá sempre com o olho sujo, vamos dizer assim. Aí a viral... A viral também, quando ela pega muito, ela tem uma secreção proliferativa e tipo a bacteriana. E a alérgica não, já é alérgica não. Alérgica, o sintoma principal da conjuntivite alérgica é a coceira e essa secreção desse olho molhado, esse olho pesado, esse olho brilhoso, um olho que está sempre incomodando. A gente sempre percebe que tem olho. A conjuntivite é uma inflamação? É uma inflamação da conjuntiva. E pode dar febre? Dependendo da conjuntivite, grau, né? Sim. Sim. Tem conjuntivite adenoviral, que ela pode dar gânglios atrás da orelha né? E submandibulares. E tem muitas outras bactérias que também podem dar alterações sistêmicas também. Não tratando é perigoso? Então, isso compromete a visão. Porque na maioria das vezes a pessoa vai correr para tratar, né? Porque não aguenta ficar, mas tem algumas que... A conjuntivite alérgica, ela leva a uma dificuldade visual e na criança, principalmente, que é onde tem mais sintoma, é mais comum, ela pode ficar com uma deficiência porque isso pode atrapalhar a visão dela. E até a produtividade escolar também, porque ela tem muita sensibilidade à luz, ela vai ter um olho vermelho, ela vai cansar na leitura, ela vai desinteressar pela questão do estudo. Então é importante fazer o diagnóstico e tratar. Muito importante também falar que a conjuntivite alérgica, ela é crônica. Então a gente trata a consequência da alergia. A gente faz um controle dessa alergia. A gente não trata ela. Então é sempre bom a gente fazer um trabalho junto com o alergista e sempre bom identificar a causa da alergia. Porque como ela é crônica, a gente vai segurar os sintomas, mas a gente não vai tratar. Então ele vai ter época de exacerbação do sintoma e época de remissão do sintoma. Então você vai ter época que vai estar pior e melhor. E essa época do ano é uma época que a gente tem muito sintoma, porque seca, venta muito e é primavera, o pólen das plantas é altamente irritante aos olhos. Então essa ventania que faz, além dela ressecar os olhos, ela traz as impurezas do meio ambiente para o seu olho. Então é bom usar colírio. Então é bom usar o colírio lubrificante, né? E tratar a alergia. Também. Quem já tem uma tendência a ter a conjuntivite alérgica, essa época do ano é a pior, é a que tem mais sintoma, então, mais crise. Cuidado aí, gente, vamos pro colírio, consultando o médico antes de qualquer colírio, né, de colocar um colírio aí nos olhos, mas é bom consultar para saber exatamente o ideal, né? Sim, acho que porque tem vários tipos de tratamento, a gente tem tratamentos até com o uso de corticoide, que realmente bloqueia a crise, mas a gente tem que ver em que estágio está essa alergia. Então, para cada estágio, a gente tem um tipo de tratamento. Ok, então, doutora. Bom, tô me perguntando aqui pro próximo assunto, acho que é interessante, eu não sei se a senhora pode responder a gente, é sobre a pessoa disse um fantasma. Quando a gente olha para algum determinado lugar e fica um fantasminha, alguma coisa tipo um vulto
Sim. E na visão, o que é isso? Isso a gente chama... se isso é constantemente, qual é o problema? Então, isso é muito importante falar também, porque isso a gente chama de DPV, é um descolamento posterior de vítreo. Então, isso é um tema bom de falar, porque quem tem e não tem nada alterado no fundo do olho, você tem que conviver com isso, porque o tratamento que é proposto é um tratamento muito invasivo. Sim. Então isso é um tema bom que, se não tratado corretamente, pode levar a um descolamento de retina. Então vamos falar na nossa próxima entrevista sobre o nome? DPV. Descolamento posterior de vítreo, vulgo mosca volante. Mosca volante. Então tá bom. Doutora Maria Luísa Godoy está com a gente aqui. Ela tem uma clínica chamada Occhio, né? Isso. Occhio Oftalmologia. Você pode ter mais detalhes lá na clínica e pelo telefone também. Qual o número, doutora? 2724-0307. 2724-0307. Tem o WhatsApp também, né? Sim. 98808-5569. Okay. Essas informações que a gente está dando aqui estão no site occhiooftalmologia.com.br, e quem quiser curtir a nossa página no Facebook, toda semana a gente tem dicas e informações bem interessantes. Ótimo, bacana. E o áudio também vai ser disponibilizado no site, o Thiago tá ali já ajudando a gente, vai providenciar aqui, a gente já vai colocar lá também na fanpage, né? Isso. E no site da e aí vão ficar todas as entrevistas lá para quem quiser rever. Isso aí, no podcast. Doutora, muito obrigado pela participação. A gente segue aqui no Resenha, uma ótima tarde.